Como interpretar o livro do Apocalipse. Hoje, na nossa segunda aula, vamos tratar das 5 escolas de interpretação a respeito do livro do Apocalipse. São pontos de vista ou perspectivas de como se interpreta a literatura apocalíptica. Essas escolas são a preterista, a historicista, a idealista, a futurista. Essas são as principais, mas atualmente já há quem considere uma nova abordagem, que é a eclética. Todas elas têm seus pontos frágeis e difíceis, que estão sujeitos a críticas e a debates calorosos entre seus intérpretes. Nesta aula, analisaremos introdutoriamente cada visão, e mais adiante nos aprofundaremos e trataremos dos assuntos específicos relacionados a cada método de interpretação dessas escolas. Assista o vídeo até o final, compartilhe e deixe seus comentários, dúvidas e opiniões a respeito do assunto. Comentários civilizados e respeitosos são bem-vindos. Vamos à aula, então. A primeira escola, método ou visão de interpretação do Apocalipse é a preterista. Os preteristas creem que as principais profecias bíblicas contidas no sermão profético ou no livro do Apocalipse já se cumpriram com a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70. Eles baseiam-se em Mateus 24:34 e textos semelhantes, que preveem que tais acontecimentos aconteceriam naquela geração. Portanto, na visão deles, o cumprimento das predições deveria ocorrer ainda no primeiro século. Alguns eruditos católicos romanos adotam esse ponto de vista, até para escapar da interpretação por parte de alguns protestantes, que vê o Papa como o Anticristo e a Igreja Católica Romana como a Babilônia do livro do Apocalipse. A interpretação preterista desconsidera as próprias alegações do Apocalipse como uma profecia. Inúmeros eventos previstos, sobretudo a segunda vinda de Cristo, descrita no capítulo 19, não poderiam ter acontecido naquele primeiro século, assim como diversos outros episódios narrados do capítulo 6 até o 19, que claramente não se encaixam naquele período da história. Essa linha de pensamento preterista está intrinsecamente relacionada à teologia pós-milenista, que será estudada posteriormente. Há 3 vertentes do preterismo: os moderados, que defendem que o cumprimento das profecias do livro do Apocalipse aconteceu nos 3 primeiros séculos depois de Cristo, desde a queda de Jerusalém até o declínio de Roma. Outro grupo são os medianos. Eles creem que Apocalipse de 4 a 19 refere-se especificamente à destruição da cidade santa no ano 70 depois de Cristo, embora ainda aguardem o retorno futuro de Jesus. E por fim, os preteristas radicais. Estes acreditam no integral cumprimento de todas as profecias bíblicas no ano 70 depois de Cristo com a destruição da cidade. Para eles, a besta representa o Império Romano e o Armagedon significa o cerco da cidade de Jerusalém. Rejeitam qualquer retorno físico de Jesus no futuro. A vinda de Jesus acontece em forma de vingança e de juízo para aquela cidade pecadora. Alguns preteristas, como Kenneth Gentry, identificam o presente como o novo céu e a nova terra de Apocalipse 20 e 22. Por isso, encontram dificuldade de explicar adequadamente passagens como a prisão de Satanás, o fim do pecado, da morte e da dor, conforme descrito no livro do Apocalipse. Como pontos positivos, podemos apontar no preterismo o fato de valorizar o contexto histórico do primeiro século e os primórdios do cristianismo, e também que o livro trouxe significado aos destinatários originais que viviam na época em que o livro foi escrito. Há também a importância da literalidade de alguns pontos de interpretação. Outro ponto positivo é a crítica que eles fazem às interpretações especulativas que existem em outras visões. Já os pontos negativos, nós podemos apontar que praticamente os preteristas eliminam o elemento profético sobre os eventos futuros do livro do Apocalipse. Segundo, não explica adequadamente as passagens sobre a ressurreição geral, o novo céu e a nova terra e outras situações que o livro aponta para o futuro. Terceiro, baseia sua interpretação em analogias e alegorias, de modo arbitrário. E em quarto, falha em explicar a expectativa do retorno de Cristo, presente em outros textos do Novo Testamento.
E, por último, falha na importância do Apocalipse para a igreja de todos os tempos, dando prioridade apenas aos cristãos do primeiro século. A segunda escola que analisaremos é a historicista. Esta interpreta o Apocalipse encaixando-o nos eventos da história da igreja, desde os tempos apostólicos até o presente. Intérpretes historicistas geralmente recorrem a alegorias do texto a fim de encontrar um acontecimento na época, na história, que eles acreditam representar. Por exemplo, a ascensão da Igreja Católica Romana, a queda de Roma pelos bárbaros, a invasão muçulmana na Europa. Esses são eventos citados como cumprimentos bíblicos do livro do Apocalipse. Até os reformadores Lutero e Calvino identificavam o Papa como o Anticristo. Eles foram favoráveis a esse método de interpretação. Até o século XIX, o historicismo era aceito como a interpretação protestante. Os adeptos dessa escola, em diversos momentos, já identificaram o Anticristo como diversos personagens, tais como o Papa, Napoleão, Mussolini, Hitler e etc. Existem várias fragilidades na interpretação historicista das profecias. Podemos destacar a falta de relevância que o texto de João tinha para os primeiros leitores. Depois, a necessidade de sempre estar refazendo as interpretações bíblicas, causando muitas vezes desconfiança na veracidade das profecias. Há ainda o viés de sempre concentrar toda a profecia bíblica na história do Ocidente, além de sempre estarem preocupados em fazer com que o fim da sequência das profecias termine em seus próprios dias. De fato, cada geração sente a necessidade de revisar a história e redefinir suas ideias sobre os eventos que o Apocalipse declara. Por isso, B.D. Ehrman desdenhosamente observa que a maioria dos intérpretes do Apocalipse tem se preocupado em mostrar que a besta finalmente surgiu em seus próprios dias. Naturalmente, os que assim pensam não têm podido concordar entre si sobre quais visões representam a profecia do Apocalipse e o evento histórico em que eles estão vivendo. Ao longo da história, muitas identificações fantásticas de homens e eventos no tocante às predições do Apocalipse têm aparecido na literatura dos que defendem esse ponto de vista. Alguns historicistas acreditam que os selos, as trombetas e as taças são eventos paralelos entre si e que cada série de selos, trombetas e taças abrange um tempo na história entre o nascimento de Jesus e a sua segunda vinda. Vez por outra, alguns eventos e acontecimentos atuais são interpretados como sendo o cumprimento dessas pragas anunciadas no livro. Vale lembrar que alguns dispensacionalistas tornam-se historicistas no que tange a interpretação das 7 igrejas do Apocalipse, identificando-as como 7 períodos da história da igreja, desde o primeiro século até os dias atuais. Um dos pontos positivos do historicismo é procurar entender o cumprimento histórico das profecias do livro do Apocalipse. E como pontos negativos podemos citar a interpretação especulativa e variada sobre a história, além de alguns historicistas terem apontado algumas vezes a vinda de Jesus ou o cumprimento de algumas profecias que não aconteceram. A escola idealista é também chamada de simbólica ou espiritualista. Os idealistas compreendem o Apocalipse em sentido simbólico, não literal. Eles interpretam o livro de maneira atemporal, sem associá-los a eventos ou a profecias futuras específicas. Milligan argumenta que não devemos olhar para o Apocalipse para eventos especiais, mas para uma exibição dos princípios que governam a história, tanto no mundo quanto na igreja. O Apocalipse usa símbolos e imagens vívidas e ações dramáticas para expressar verdades transcendentes, que são válidas em todas as gerações. Para os idealistas, todos os acontecimentos mencionados simbolizam a batalha universal entre o bem e o mal, entre a igreja e o mundo.
selos, trombetas e taças nada mais seriam do que as representações alegóricas do juízo divino sobre os pecadores de todas as épocas. A besta se refere genericamente a todo e qualquer governante ímpio ou impérios anticristãos ao longo da história. O milênio não seria um evento futuro, mas eles o descrevem como a era da igreja. Dessa forma, não fazem associações históricas nem consideram o caráter futurista das profecias. Interpretam tudo de maneira figurada. Essa linha de pensamento surgiu por volta do IV século depois de Cristo, com a hermenêutica alegórica defendida pelos pais da Igreja de Alexandria, especialmente Clemente e Orígenes. Os idealistas tornaram-se antimilenistas e antiliterais. A visão amilenista, proposta por Agostinho, Jerônimo e outros cristãos da época, defendia a predominância da interpretação alegórica das Escrituras. Alguns historicistas e preteristas tornam-se idealistas quando falam do milênio, pois o tratam como algo que já está acontecendo interiormente, ou seja, figuradamente nas pessoas, na igreja hoje, e não como algo futuro que ainda irá acontecer. Como pontos positivos do idealismo, podemos destacar as verdades espirituais universais do livro de Apocalipse. Segundo, evita o sensacionalismo de algumas interpretações literais. Também enfatiza a batalha moral entre o bem e o mal, contida no livro, e a aplicabilidade dos ensinos do livro para os cristãos de todas as épocas. E por último, vê o Apocalipse como uma fonte perene de encorajamento e esperança para aqueles que creem. Já como pontos negativos, podemos mencionar o fato de não interpretar adequadamente as passagens que falam do fim dos tempos. Também por desconsiderar o gênero proféticos e as referências históricas do livro, além de muitas vezes extrair lições arbitrárias, não evidentes no texto. E por último, tem bastante dificuldade de explicar o propósito original do livro para os primeiros cristãos. A visão futurista, a escola futurista, vê a maior parte das profecias do livro do Apocalipse como ainda não cumpridas e fazendo referências ao fim dos tempos. Segundo o grande Osborne, o método futurista foi empregado pelos primeiros pais da Igreja, Tertuliano, Irineu e Hipólito. Contudo, devido ao método alegórico que impõe ao livro uma interpretação figurativa, após Orígenes, com o crescimento da visão amilenista, prevalecente após Agostinho, o método futurista do milenarismo perdeu a prevalência e ficou no esquecimento por mais de 1000 anos. Mesmo depois do período da Reforma, a predominância do historicismo, preterismo e idealismo continuou em detrimento do futurismo. O futurismo interpreta os capítulos 4 a 22 de Apocalipse como eventos futuros que ocorrerão no final da história da humanidade. Essa escola recebe crítica por dizer que o livro perderia totalmente a relevância para os cristãos do primeiro século. Contudo, esse é um argumento falho, pois os cristãos do primeiro século receberam essas profecias não sabendo que faltaria 2000 anos para elas se concretizarem. Assim como nós não sabemos se falta 1 ano, 10 ou 100 para que elas se concretizem. Outra objeção contra o ponto de vista futurista é que ele remove do livro qualquer contexto histórico, mas isso é respondido pela observação de que, apesar de refletir o tempo e os acontecimentos contemporâneos em um sentido secundário, a verdade é que o sentido primário o livro reflete, que é os últimos dias. O futurismo é uma escola que é mais aceita pelos pré-milenistas, pois esses defendem que a vinda de Jesus acontecerá antes do milênio, e esse evento é algo que acontecerá ainda no futuro. Os pontos positivos do futurismo são: leva em consideração a natureza profética do livro do Apocalipse, identifica o anticristo, a besta, como uma figura ainda futura, segue uma interpretação mais literal dos símbolos do Apocalipse, conecta as profecias do livro às passagens escatológicas do resto da Bíblia e vê o livro do Apocalipse como relevante para todos os cristãos até o fim dos tempos. E como pontos negativos, tem por vezes a interpretação dos símbolos de forma demasiadamente literalista, causando às vezes especulações.
Outro ponto negativo é que muitas das previsões e datas do fim se provaram erradas no passado. Muitas vezes há também um excessivo sensacionalismo nas predições. Alguns futuristas já tentaram marcar datas até mesmo para a vinda de Jesus e erraram. E por último, a escola que queremos mencionar é a eclética. A visão eclética, ela busca misturar os elementos das diversas interpretações existentes na idealista, preterista, historicista e futurista, conforme o contexto dos diferentes textos bíblicos. Ultimamente, alguns estudiosos têm preferido combinar todas as linhas de pensamento em uma única visão, por isso denominada eclética. Para esses estudiosos, a solução seria que os pontos fortes de cada uma das interpretações anteriores interagissem entre si, procurando harmonizar as divergências. Dessa forma, a escola eclética não adota uma única abordagem rígida para interpretar o Apocalipse, mas reconhece que as diferentes partes do texto podem se referir a eventos passados, presentes ou futuros. Assim, a mistura de elementos das diversas visões, conforme apropriado ao texto específico de cada passagem. Essa flexibilidade permite conciliar perspectivas que antes pareciam contraditórias entre si. Ao invés de forçar todas as narrativas do Apocalipse em um único modelo interpretativo, a abordagem eclética busca integrar múltiplas linhas de entendimento, gerando uma compreensão mais completa e equilibrada. A crítica a esse método é que, apesar de reconhecer no livro lições morais e espirituais aplicáveis a qualquer época, não podemos minimizar o caráter essencialmente profético do Apocalipse. Reconhecimento esse que somente a escola futurista dá à profecia. Os pontos positivos da escola eclética é que ela aproveita contribuições válidas e positivas de cada uma das outras visões, evitando assim extremos e reducionismo das outras abordagens. Já os pontos negativos é que ela pode fazer combinações de perspectivas arbitrárias ou forçadas. Tem também a falta de unidade e consistência interpretativa de algumas passagens. Essa escola está também muito sujeita à subjetividade e especulações do próprio intérprete. Uma observação que queremos fazer a respeito dos representantes de cada escola aqui citados é que alguns estudiosos conseguem tramitar entre uma e outra visão, mesmo não sendo a sua principal. Alguns deles concordam com um ponto relevante de uma determinada visão ou escola e discordam de outra. E assim eles vão interagindo, concordando ou discordando em alguns pontos específicos. Então, nesta aula, nós apresentamos aqui as escolas de interpretação do livro do Apocalipse. Demos apenas uma visão panorâmica e geral do assunto. Quando tratarmos de assuntos mais específicos, como o milênio, a vinda de Cristo, a tribulação, o pensamento de cada uma das escolas serão analisados individualmente e o que cada uma crê ou defende a respeito desses eventos. Espero que você tenha gostado. Eu sou Hildeberto. Este é o canal O que a Bíblia Diz. Peço que você se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deixe o seu like. Faça os comentários respeitosamente aí embaixo, deixando as suas opiniões e o seu ponto de vista. E acompanhe aqui no canal os vídeos que nós estamos lançando sobre a escatologia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.